Vem comigo, futuro servidor, vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Direito Constitucional e agora eu quero falar com você sobre os direitos autorais. Percebam que eu estou indo numa sequência do nosso artigo 5º, estou no inciso 27 e lá ele fala sobre os direitos autorais, tá? O que ele fixa logo de cara no inciso 27? Ele diz para nós que aos autores pertence o direito exclusivo, olha que interessante quando ele utiliza essa expressão exclusivo, né? Opa, o que eu fiz aqui? Perdão. O direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Eu quero que você, por gentileza, que você grife a palavrinha, até destacar aqui, para ficar mais fácil. Olha só, quero que você grife o U de utilização, o P de publicação e o R de reprodução. E anote aí a sigla, eu não vou conseguir anotar aqui, mas tudo bem. Por. Só para você lembrar que dentro desses direitos autorais, o que pertence dentro dos direitos exclusivos? Os autores eles podem utilizar a sua obra, eles podem publicar, eles podem reproduzir. E isso vai ser transmissível a quem? Será transmissível aos herdeiros. Observem que o texto constitucional não fala por quanto tempo. Então nas provas eles colocam assim, será transferível aos herdeiros pelo prazo de 10 anos, pelo prazo de 5 anos. E o texto fala assim, pelo tempo que a lei fixar. Né? Então quem vai fixar é a lei. A lei fixará qual é o tempo que cabe a cada um dos herdeiros usufruir aquele direito. Porque aquela obra ela pode se tornar também uma obra de utilidade pública, de um patrimônio histórico. Então veja bem, direito dos autores é o por, direito exclusivo do quê? De publicar, de utilizar e de reproduzir. Por, beleza. Pode ser transferidos aos herdeiros que irão utilizar pelo tempo que a lei fixar. Aqui no nosso concurso a gente não precisa estudar a lei de propriedade intelectual, certo? Mas é só para você entender o que significa essa lei, quanto tempo que eu tenho domínio sobre aquela propriedade que eu herdei, tá certo? Grave que a lei irá fixar isso daí para ficar mais fácil. Maravilha? Dando sequência, olha que interessante ainda. São assegurados nos termos da lei. Então, de novo, nos termos da lei. Você percebeu que eu fico grifando com você? O que significa lei, o que significa lei complementar. Eu vou grifando com você, não tem como errar isso aqui. São assegurados nos termos da lei a proteção a participações individuais, em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Grife aí no texto da lei a palavrinha inclusive. Então eu estou garantindo que as pessoas podem participar de forma individual em obras coletivas, podem reproduzir a sua imagem, a sua voz, inclusive nas atividades desportivas. Aqui, quando você lembra lá do filme Procurando Nemo, o que nós temos? Várias imagens, né, dos peixinhos lá, dos personagens e o som de autores brasileiros. Então eu garanto essa proteção a esses autores brasileiros, trabalhando dentro de obras coletivas e fazendo reprodução ou de imagem ou de som. E isso também permite-se nas atividades desportivas, um locutor, alguém que vai narrar o jogo, perceberam? É esse o objetivo que o texto da lei fixa. Dando sequência ainda. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Ele está dizendo o seguinte, além de participar, eu tenho o direito do quê? De fiscalizar. Eu tenho o direito de fiscalizar qual foi o aproveitamento econômico dessa obra que eu participei,
tá? E essa participação, essa fiscalização é garantida a quem? Aos criadores, às pessoas que trabalharam como intérprete e às respectivas representações sindicais ou associativas. Faz parte de uma associação dos músicos, né? De música clássica. Essa associação, lembra que a gente já viu que ela pode me representar judicialmente e extrajudicialmente? De repente, essa associação, eu passo a ela um poder de representatividade para que ela possa fiscalizar e acompanhar o meu trabalho. Tranquilo até aqui, né? Gente, eu sei que o artigo 5º ele é bem invasivo e às vezes até cansativo, mas a gente tem que ir inciso por inciso, tá? Vai chegar um momento que nossas aulas ficarão muito mais dinâmicas, mas eu não posso pular essa etapa. Poderia dar aula aqui de resuminhos de direito constitucional e falar só os resuminhos. Não. Para a prova da VUNESP, se você quer passar, gabaritar, eu tenho que ir inciso por inciso, momento por momento. Tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Dando sequência aqui. Falamos então dos direitos de proteção, dos direitos autorais, direitos autorais, falamos do inciso 27, falamos do inciso 28, a linha A e a linha B, e agora eu quero falar com você dos direitos autorais de inventos industriais. Esse aqui, inclusive, já caiu na prova da VUNESP. Engraçado que trocou uma palavrinha, quebrou todos os candidatos. Por isso que eu faço esse estudo exaustivo e às vezes até cansativo, tá? Então olha que interessante. A lei, de novo, grife aí no texto, a lei assegurará aos autores de inventos industriais. Então veja bem, eu fiz uma criação, eu inventei alguma coisa relacionada à indústria. O privilégio temporário para sua utilização. Então, toda vez quando você inventa alguma coisa, que você cria, e está relacionado a uma criação a inventos industriais, você tem um privilégio temporário. Isso é muito importante. Por que eu tenho que saber que eu tenho um privilégio temporário? Porque o talento que há em você, aquilo que você cria, você tem que entender que o interesse coletivo deve ser maior. Tá? Eu fico imaginando aqui um exemplo bobo, a questão do cara que inventou a panela de pressão. Imagine que ele tivesse inventado a panela de pressão e falar, só eu utilizo. Né? Ou o cara que inventou a máquina de lavar, ou o cara que inventou o avião. Né? Se Santos Dumont tivesse sido egocêntrico, falasse, não, é um direito só meu, não ia ter graça o dom que ele recebeu, a graça. Né? E com certeza a grana violenta. Então, toda vez que você fala de inventos industriais, você tem que imaginar que esses privilégios são temporários, então só durante um determinado tempo eu que sou o criador posso explorar com exclusividade e depois de um determinado tempo passa para domínio público, certo? E aí a lei fixa 10, 20, 30 anos, enfim, não nos interessa agora, mas é só para você saber que esse privilégio é temporário, grave essa palavrinha. Beleza? Dando sequência aqui ainda. Para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, olha só, para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O que ele está dizendo aqui? Mesmo que você tenha o direito de explorar a sua invenção industrial, a sua marca, olha o que ele fala aqui, ele fala de marca, o nome da sua empresa, ou que você tenha criado outros signos distintivos, eu tenho que colocar para você no nosso texto que tudo isso daqui será levado em conta, o seu privilégio temporário, a sua propriedade de marca, o nome da sua empresa e outros signos distintivos, levando em consideração o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em outras palavras, ele está dizendo assim a você, o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico do país, gravem essas três aqui, essas três regrinhas, tá bom? Interesse social,
desenvolvimento tecnológico e econômico do país, irão prevalecer sobre o seu direito autoral dentro das invenções, dentro do seu privilégio, que registre-se, é um privilégio temporário, tá bom? Feita essa observação, vamos fazer um estudo de banca? Olha que interessante. O que é estudo de banca? Entender o que a banca Vunesp já fez. A Vunesp trocou aquela parte em vermelho que eu coloquei para você, e ao invés de dizer assim, ó, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ele colocou assim, tendo em vista o interesse da empresa. Cuidado que aqui ele não fala interesse da empresa, ele fala o quê? Interesse social, tá? Isso daqui, gente, é peguinha de banca. Então vamos lá? Cai uma questão dessa, ninguém está perguntando para você quais são as modalidades da invenção, qual é o prazo do privilégio temporário. Você não precisa disso. Você precisa entender a ideia do constituinte, entender que a ideia é que o interesse social, tecnológico prevaleça sobre o da empresa. Se você entendeu, fica mais fácil para você memorizar, e a Vunesp, quando coloca empresa, que é a casca de banana, você não vai escorregar. Por quê? Porque você estará muito, muito mais preparado. Agora, só para efeito de não deixar a informação tão solta e ficar uma coisa só de decoreba, eu preciso diferenciar para você algumas coisas sobre propriedade industrial e direito autoral, tá certo? Dá uma olhada aqui comigo, por gentileza. Olhem só. Quando eu uso a expressão propriedade industrial, eu tenho que saber que é um privilégio temporário. Tá bom? Então, dentro da propriedade industrial, há o que eu chamo de privilégio temporário. Dentro do direito autoral, já há um privilégio vitalício. Opa! Então, quando eu falo de direito autoral, eu estou falando de um privilégio vitalício e ainda vai poder ser transmitido aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É isso aqui que eu tenho medo de você confundir na hora da prova. Então não é só decorar o texto da lei. Você tem que gravar isso aqui. O que é propriedade industrial, ó, tem que estar aqui, ó. O que é propriedade industrial, e você tem que saber também o que é direito autoral. Beleza? Aqui, ó. Direito autoral. Propriedade industrial é uma coisa e direito autoral é outra. Propriedade industrial é temporário, direito autoral eu tenho um privilégio vitalício e ainda eu posso transmitir a herdeiro, e nessa transmissão ao herdeiro eu terei que respeitar o tempo colocado pelo texto da lei. Tá bom? Muito bem. Próximo direito aqui, que está relacionado ao direito de propriedade, só para mencionar, é o inciso 33, que fala do direito de herança, né? Então, como direito e garantia fundamental, foi garantido a todo cidadão o direito de herança. Eu vou deixar para comentar com vocês no próximo vídeo a sucessão de bens e a questão do direito de petição, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo então. Forte abraço.